também. O que é que a gente tem que ter atenção? Aqui a gente destacou essas 3 formas de fazer referência. No texto de vocês tem muitas outras. Na própria ABNT também tem várias outras formas de você fazer a referência de material, né? De CD-ROM, de sites, enfim, de vários outros tipos. Esses 3 que a gente trouxe hoje são os que a gente utiliza mais, porque são as fontes que a gente ainda, né, tem mais contato mesmo para fazer essa referência. Ali em cima já a gente vai ter assim um lembrete para a gente ter atenção, com algumas questões que são bem específicas mesmo da referência. Então, a gente tem que ter atenção com a pontuação, certo? Onde é que a gente coloca ponto? Onde é que coloca 2 pontos? Onde é que coloca ponto e vírgula? Né? Onde é que coloca só vírgula? Tudo isso são detalhes que com a prática a gente vai absorvendo mesmo. O negrito, o que é que fica em negrito, o que é que não fica em negrito? Né? Letras maiúsculas e letras minúsculas também. Onde é que a gente utiliza a letra maiúscula? Basicamente no nome do autor, né? No sobrenome do autor. E a sequência também das informações. Aqui a gente vai ter essa sequência mais básica, que serve de uma maneira geral para todo tipo de referência. A gente vai ter o nome do autor, certo? Em seguida o título, o subtítulo, se houver na obra, o local, onde a editora, né, existe, onde foi publicado, a editora e a data de publicação. As informações mais básicas... fazer aquela atividade que você passou. Sim. Porque em nenhum dos exemplos tinha algum com editora. E nas referências tinha muitos com editora. Com editora. Editora. A editora geralmente vem depois do local, né? Aqui a gente pode ver nos exemplos, olha lá. Livro de um único autor. Aí o que é que a gente tem? Primeiro, o sobrenome do autor, todo em caixa alta, certo? Vírgula, o primeiro nome do autor, e aí a gente coloca só a inicial, tá? Aí vem o nome da obra, o título da obra. Nesse caso aqui, História Concisa da Linguística. Percebam que História Concisa da Linguística está em negrito. O que é que a gente coloca em negrito na referência? O nome da obra. Aí vem São Paulo, né? 2 pontos, o nome da editora, aqui parábola, vírgula, a data de publicação daquela edição. Né? É o que tem ali, a sequência básica é essa. Aí, no segundo exemplo, a gente vai ter livro de 2 ou 3 autores. Então, como é que a gente vai fazer essa referência? Praticamente da mesma forma. O que vai acrescentar é esses 2 pontos ali, né, entre um autor e outro. Então, já rodou, vírgula, P, né, de Patrick, aí ponto e vírgula, o outro, aí começa o outro autor. Manguenot, vírgula, D, né, de Dominique, ponto. Do mesmo jeito, o título agora, Dicionário de Análise do Discurso, em negrito. Ponto, São Paulo, 2 pontos, contexto, que é a editora, vírgula, o ano de publicação. Não é fácil? Quer deixar para o final? Só para a gente organizar melhor, é que eu esqueci de passar esse combinado nessa aula. A gente combinou na aula passada e eu esqueci de passar. Vamos deixar as dúvidas todas para o final, só para que o vídeo fique mais para o pessoal que vai acompanhar na plataforma. Mas anotem as dúvidas, não esqueçam não. A gente volta. A gente volta, tá? E no outro, no terceiro exemplo que a gente tem, é livro de 4 autores ou mais. Aí o que é que vai acontecer? A gente não vai colocar aqui 4 ou 5 ou 6 autores, né? Ia ficar uma referência muito extensa. Aí a gente substitui, coloca o nome do primeiro autor, né? No caso ali, eu nunca sei falar isso, não, Wodak. Vírgula, R, e aí a gente utiliza essa expressão, et al, que é para dizer que era ele e outros autores, mais de 3. Né? Senão a gente ficava com aquela referência muito extensa. Mas o restante vocês veem a mesma situação. Então, o título da obra, The Discursive Constitution da Nação,
E em negrito. Em negrito. O local, né? Aqui tá tapado, acho que é Edimburgo, sei lá. Enfim, mas o local, a editora, vírgula, o ano de publicação. Certo? Aí no material conteúdo de vocês vão ter vários outros exemplos. Como é que a gente faz referência à dissertação, né? Que já tem uma forma um pouco diferente. Isso daí vocês sempre vão ter que fazer essa consulta. Até a gente mesmo que já está, né, há um certo tempo fazendo esse tipo de trabalho, construindo referência nos nossos trabalhos, geralmente, vez ou outra, a gente vai dar uma consultada para ver se é aquilo mesmo, como é que a gente está fazendo a referência. Tá certo? O que é importante saber, e é por isso que a gente faz as atividades, e aí me perguntaram, né, se vai ter na prova, e a gente faz essa atividade, que é mesmo de memorização, é essa estrutura básica. Porque aí, imagina, você escrevendo um texto, e no meio você tem que voltar para ver, porque você tem que fazer. Isso não é prático. Então, se a gente sabe a estrutura básica, essa aqui, né, de autor, título, subtítulo, local, editora, data, se você memoriza isso, pelo menos o básico você já sabe, você já consegue não parar a sua escrita para consultar. Né? Até mesmo nas provas que não vai ter consulta, né? Vai. Deixa eu ver, acho que já volta para resumo agora. Gente, antes de eu começar a falar aqui do gênero resumo, eu vou voltar um pouquinho aqui para as citações que a professora Lucília estava falando. Cadê as citações? Tá aqui. Essa daí. Para dizer que esse é um recurso. Esse é um recurso, gente, extremamente importante para que não ocorra uma coisa terrível que acontece na universidade, que é o plágio. E que é uma coisa que tem sido muito comum nas disciplinas de forma geral, quando a gente está na graduação. Né? E é inadmissível na academia, gente. Plágio é crime mesmo. E o professor, quando pega um plágio, tem todo o direito de dar 0 ao aluno. Então imagina você perder uma atividade que você precisava lá fazer porque você plagiou o texto. Ah, mas eu queria só, como é que eu vou dizer a mesma coisa? Eu quero a resposta estar lá. Você tem que usar as suas próprias palavras, então você vai usar o recurso da paráfrase. Se no meio da sua paráfrase você quiser fazer uma citação direta, não é possível simplesmente copiar e colar, jogar ali como se fosse você que tivesse. Isso além de ser antiético, mostra que você não aprendeu direito, né? Então tem que fazer esse recurso da paráfrase para evitar o plágio. E aí como é que a gente constrói, né, essa habilidade de parafrasear? Treinando, né? Nas próprias atividades, procurando fazer, quando você for tirar algum trecho de um texto. Como é que eu posso dizer isso de outra forma? Treinando a paráfrase. E quando for necessário, fazer uma citação direta, usar os recursos que a gente aprendeu, né? Entre aspas, usar o parênteses, colocar o nome do autor, a página, referenciar bem direitinho. Isso é super importante, certo? Por isso que eu estava só destacando. Mas vamos seguir. Só aproveitando para fazer o momento terrorismo, né? Que às vezes a gente pensa que não é uma coisa tão séria a questão do plágio, mas a gente tem casos, e assim, está cada vez mais comum a gente ter casos de alunos de graduação, de pós-graduação, que perdem o título por causa de plágio. Você faz sério. a sua monografia, aí tá lá um monte de plágio. O professor às vezes até passa, mas vejam, o autor, né, daquele texto que você plagiou pode ler o seu texto, gente. E aí ele, quando lê, ele vai dizer, ué, quem escreveu isso fui eu. Aí ele vai lá na justiça. Aconteceu com a minha irmã, ela faz mestrado assim. Aí uma pessoa do meio foi apresentar um trabalho. Quando ele terminou de apresentar todo o trabalho, ele falou isso, sim, foi eu que fiz esse trabalho. Ele estava na banca analisando o trabalho. Pronto. Olha a vergonha. E aí você perde o seu título, né? Você perde o seu título, e, enfim, não só o título, mas também o prestígio mesmo que você está ali tentando construir. Tem um caso, gente, que aconteceu, que uma professora descobriu anos depois, acho que coisa de 5 anos depois, sabe? Sei. 5 anos depois,
que um trabalho dela, a dissertação, tinha sido, a tese dela tinha sido plagiada por um aluno de mestrado. O aluno já estava com o título de mestre, ganhando o seu salário a mais, porque ele era professor e vocês sabem que tem um adicional, né, de você ter mestrado. Ganhando, e ele passou coisa de 2, 3 anos com o título e ela descobriu. Ela, por acaso, descobriu que havia acontecido, né, esse plágio. E aí, o que aconteceu? O cara perdeu o título, minha gente. Perdeu. Então, ele fez o mestrado. Veja, você fazer 2 anos de pesquisa, que não é fácil. E ele perdeu o título, simplesmente por conta do plágio. Então, não é somente assim, dentro da graduação, que isso, assim, na graduação você pode perder uma disciplina, né? E você pode, depois de graduado, perder o seu título. Vê que coisa. Por uma cópia. Então, não vale a pena. É melhor ter o trabalho agora de fazer. Ter o trabalho, de fazer esses exercícios que a gente vai orientando vocês a fazerem, porque se torna realmente uma prática. Então, daqui a pouco, né, vocês vão ver que vocês não vão estar sentindo essa dificuldade. Agora, é normal sentir? É normal sentir. A gente também teve a mesma dificuldade no início da graduação. Mas, né, com o tempo, com a prática, isso vai passando. Vai se tornando mesmo um hábito e aí a gente nem sente tanto, né? Nem dói mais. E aí, gente, agora dando prosseguimento, né, o que a gente vai ver na disciplina, esse é um tópico que a gente ainda não pediu nas atividades. É um tópico que vai ser necessário para a próxima atividade da disciplina, que é a atividade 3 da disciplina da LPTA. A 3 e a 4, né? A 3 e a 4, que estarão no AVA hoje. Certo? Hoje à tarde já está disponível, foi engraçado agora. Já está disponível a atividade 3. Certo? Gente, a prova da LPTA não é agora, tá? A prova de leitura e produção de texto acadêmico é só em junho. Mas a gente sabe que vocês têm prova de metodologia e de outras disciplinas sábado. Então, o prazo é depois da prova. A gente só colocou hoje porque vocês já estão com tudo fresquinho na mente e pode já começar, né, se quiser. Mas tem coisas pra fazer. Ó, mas vamos lá. Aí a gente vai agora aprofundar o estudo sobre alguns desses gêneros acadêmicos. A gente falou o que é gênero acadêmico, a gente disse quais são as especificidades, mas cada gênero é um gênero, então a gente precisa conhecer, se familiarizar com cada um deles, certo? No material da nossa disciplina tem um tópico sobre cada um desses gêneros, e aí vocês vão estudar para poder fazer a atividade. Mas a gente vai começar hoje a falar de um gênero acadêmico que é bastante comum e que é muito importante porque é um gênero que facilita o estudo, é um gênero que a gente exercita a paráfrase e é um gênero que você mesmo pode consultar. Então você quer ler uma obra, mas você não tem certeza de que aquela obra vai servir para você. É esse gênero que você procura, o resumo, certo? O resumo acadêmico. E aí, inicialmente, é importante a gente distinguir o resumo acadêmico dos demais resumos. Porque existem, por exemplo, resumo de filmes, de livros que não são da universidade, até resumo da novela tem, né? No jornal tem o resumo de cada capítulo. Aí a gente quer saber o que vai acontecer, dá lá uma lida do resumo. E não, mas esses resumos não são a mesma coisa dos resumos acadêmicos. A gente vai falar especificamente dos resumos que circulam na universidade, que são referentes a trabalhos acadêmicos. Dentro da universidade, a gente pode ver 2 tipos de resumo. Tem aquele resumo que você escreve para apresentar um texto maior. Então você escreve um resumo de um texto que foi da sua autoria. Você é o autor do texto grande e você escreve um resumo sobre ele para apresentá-lo. Então, um artigo científico, por exemplo, a primeira parte do artigo é o resumo. No resumo, o autor do artigo vai apresentar de forma geral o trabalho, vai dizer quais foram os resultados que ele obteve com aquele trabalho. Então, o resumo é a primeira parte que está ali no trabalho para o leitor ver e é a última coisa que o autor escreve, porque ele tem que ter escrito todo o trabalho para poder resumi-lo. Como é que ele vai dizer quais foram os resultados se ele não terminou? Entenderam? E aí, tem esse resumo que é do seu próprio trabalho. Então, existe resumo de artigo, de dissertação, de tese, de TCC,
que é o próprio autor daquele trabalho que vai escrever. Então, quando vocês estiverem lá no final do curso, que forem escrever o TCC, vocês vão precisar fazer o resumo do trabalho de vocês. E existe também um resumo de textos acadêmicos que não são da própria autoria da pessoa que vai escrever o resumo. São de outros textos acadêmicos. Então, um leitor pode pegar um livro acadêmico ou um capítulo de algum livro que foi de seu interesse e resumir aquele capítulo ou aquele livro, certo? Também é um resumo acadêmico e é usado também como atividade, né? Como atividade de disciplinas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade em alguma disciplina, mas se não tiveram, com certeza vão ter ao longo dos períodos, de escrever, eu escrevi tanto resumo na minha graduação, escrever resumos de capítulos ou de livros para que você possa mostrar mesmo o que você entendeu do que estava ali. E aí, para fazer esse resumo, o que é que se utiliza? A paráfrase, a citação indireta. Pode usar a citação direta em resumo? Pode também. Né? Agora, o resumo ele não vai ser um recorte de coisas ditas por aquele autor. Você tem que usar as suas próprias palavras para resumir o que aquele autor disse. Certo? E aí, eu já disse, né, que ele geralmente é utilizado como um instrumento de estudo ou de avaliação. Eu trouxe aqui, essa coisa colorida, é um resumo do tipo 1. É o resumo que foi de uma dissertação, né? Ou foi de um TCC, acho que foi de um TCC. Em que o autor resume, então, o trabalho dele. E aí, essas partes aí coloridas, gente, é para que a gente identifique as partes de um resumo, certo? A gente vai ler o resumo inteiro e aí eu vou identificando com vocês as partes desse resumo, certo? No cenário mundial, a educação à distância tem se mostrado uma forte aliada para o processo de ensino e aprendizagem e uma alternativa eficiente para quem busca aprimoramento de saberes, independente de tempo e espaço geográfico. Então, essa foi a primeira parte do resumo. O que foi que ele fez aí? Apresentou o tema. Então, situei o meu leitor sobre o que é que eu vou falar. Eu estou falando de quê? Educação à distância. E ele está falando de quê? De que a educação à distância, das utilidades dela e tal, porque que é importante. Então, apresentei o tema. Em seguida, continua. Este trabalho tem como objetivo mostrar o processo realizado para a construção do primeiro curso de extensão semipresencial das Faculdades Integradas de Ourinhos, voltado para a realização de cálculos econômicos e financeiros, utilizando a calculadora HP 12C. O presente curso nesta modalidade foi elaborado procurando ir ao encontro das necessidades identificadas num contexto acadêmico composto de alunos de administração de empresas e ciências contábeis, para o uso básico e intermediário deste instrumento de auxílio a cálculos matemáticos. Essas duas partezinhas aí, que estão distintas por duas cores diferentes, dependendo da organização que a gente fizer no resumo, elas podem até vir em uma parte só. É basicamente a apresentação dos objetivos. Qual o objetivo do trabalho? Então, apresentou o tema, primeiro. Em seguida, apresentou o objetivo. Mostrar o processo realizado, certo? Depois de mostrar o objetivo, o que foi que ele fez aqui na terceira parte? Disse qual era o público-alvo, onde ia acontecer a pesquisa, qual é o corpus da pesquisa, certo? Então, vimos as três primeiras partes. Seguimos, o amarelo. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem o estado da arte do assunto e também do modelo de design institucional, não sei o que, não. Neste artigo, é abordado com detalhes as três primeiras fases deste modelo: análise, design e desenvolvimento. Então, depois de apresentar o tema, mostrar os objetivos, o público-alvo, o corpus, né? O que é que vai ser pesquisado, o que é que o autor mostrou aí? A metodologia utilizada no trabalho. Então, eu vou fazer um trabalho sobre isso, sobre tal tema, com o objetivo de mostrar aquilo ali, e depois o que é que eu vou ter que explicar no resumo? Como é que eu vou fazer
esse estudo. Aí isso é a metodologia do resumo, tá? Como fazer. Em seguida, ao término destas 3 etapas do desenvolvimento do projeto, obteve-se um curso autoinstrucional, com uma interface baseada em atributos de usabilidade, seguindo os princípios Jacob-Nielsen. Que é isso, não sabemos. Mas isso daí é o resultado do trabalho dele. Mesmo sem saber o que danado é isso, a gente consegue distinguir que aqui ele está falando em amarelo, que está em amarelo, de como foi feito o trabalho, e em seguida ele fala o que conseguiu, qual foi o resultado do trabalho dele. Então, apresentou o tema, disse quais foram os objetivos e qual é o corpus, o público, falou da metodologia, ou seja, como o trabalho vai ser organizado, e mostrou em seguida os resultados da pesquisa. Disse qual foi o resultado. E aí a última parte, que está em verde. Vale ressaltar que este artigo procura apontar caminhos aos interessados em conhecer como acontece o processo de planejamento e elaboração de um curso à distância, sejam eles professores, pesquisadores ou designers de cursos. Por fim, o presente trabalho apontou caminhos para a realização de novos cursos na modalidade semipresencial, destacando que o conhecimento multidisciplinar exigido da equipe, Então, depois de ele apresentar o resultado, ele apresenta a conclusão. Vejam que resultado do trabalho é diferente da conclusão. Uma coisa é a gente apresentar o que é que eu consegui com aquele trabalho. Qual foi o meu resultado? Qual foi o resultado dele aqui? Um curso autoinstrucional com a interface não sei o quê. E depois, em seguida, é que ele mostra qual foi a conclusão a que ele chegou, né? O fechamento do resumo. Então, qual é o objetivo desse resumo de tipo 1, que é o resumo em que a gente apresenta o trabalho? É situar o leitor. Vejam que a gente que não entende nada do que é, quer dizer, eu não entendo, né? Não sei se vocês entendem. Do que é que está se falando aqui, né? De design, de construção de aplicativo, da plataforma, não sei o quê. A gente não entende o conteúdo, mas o passo a passo de como foi desenvolvida a pesquisa, o resumo mostra pra gente. Então, mesmo que eu não entenda do conteúdo, se eu ler o resumo, eu vou me situar no que é aquilo dali. Então, esse é o objetivo do resumo. Por isso que ele foi dividido nessas partes. A visão geral do tema, que está ali em rosinha, a localização da aplicação da pesquisa, ou público-alvo, localização da aplicação da pesquisa e é o corpus, né, da pesquisa também. Na verdade, gente, às vezes a visão geral do tema e essa apresentação, elas podem vir juntas em uma parte só, que é a apresentação do tema. Em seguida, os objetivos do estudo, depois os resultados encontrados e, por fim, a conclusão, certo? Então, essas são as partes de um resumo que você faz do seu próprio trabalho, né? O autor faz do próprio trabalho dele, como forma de apresentar sucintamente aquele trabalho. Vou passar, mas isso aqui vai ser disponibilizado no APA para vocês. Só assim para dizer também que essas partes são as partes fundamentais do resumo, mas que não necessariamente, pelo menos a apresentação e a conclusão sim, elas vão estar meio que no começo e no fim. Mas esse meio, assim, né, vamos dizer, o miolo do resumo, a gente organiza da forma como a gente achar melhor. Os objetivos podem vir mais abaixo, a metodologia pode vir logo no começo, né? Enfim, isso vai depender do trabalho e de como vocês vão desenvolver o resumo de vocês. Isso é muito importante também, porque quando a gente vai ler um resumo, aí você quer identificar as partes do resumo. Qual é o objetivo desse autor? Não vai estar sempre nessa ordem, não. Essa é uma ordem é a ordem que está usada aqui nesse resumo, né? As partes, elas vão existir, mas a organização, ela vai mudar, né, de resumo para resumo. E aí eu trouxe um outro exemplo, só que de um resumo do tipo 2. Qual é o resumo do tipo 2? Aquele que você faz de uma obra para resumi-la, né? Uma obra que não é sua e você faz para resumi-la. Eu não vou ler o resumo todo para a gente não perder tanto tempo, mas vamos só ver quais são as partes, né? Esse é um resumo do artigo A Cultura da Paz, de Leonardo Boff. Vejam que esse resumo, ele foi
publicado, foi feito por outra pessoa. O artigo que está sendo resumido é de Leonardo Boff, mas foi outra pessoa que fez esse resumo do artigo. E aí, inicialmente, ele faz a apresentação do tema, que está ali em azul, a apresentação do tema e a discussão inicial do artigo. Aí ele diz, Leonardo Boff inicia o artigo A Cultura da Paz, apontando o fato de que vivemos em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, o autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Então ele fala, apresenta qual é o artigo que ele vai resumir e diz qual é a visão geral, a questão geral do artigo, o tema geral desse artigo. Depois, ele vai indicar qual é a tese defendida pelo autor e quais são os argumentos que o autor utiliza para defendê-la. Isso de forma muito concisa, porque ele não vai poder resumir o artigo inteiro de Leonardo Boff, colocar todas as teses. Ele vai fazer um apanhado geral e dizer quais são essas teses, quais são esses argumentos, certo? Os principais, exatamente. E, ao final, na conclusão do resumo, ele vai trazer qual é a conclusão do autor do artigo, certo? Como a gente está falando aqui de resumo, só resumo, não tem, observem que não há opinião do autor do resumo sobre a obra que ele está resumindo. Ele está fazendo somente uma descrição, exatamente. Resumir é descrever, né, usando as paráfrases. Se a gente estivesse fazendo um outro gênero textual, do qual nós não vamos tratar hoje, né, mas que existe a resenha, aí sim a gente precisaria trazer essa descrição e, por fim, trazer a nossa opinião. A resenha que também é chamada de resumo crítico, certo? O conteúdo que a gente queria ver hoje com vocês, a gente finalizou.